Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós daremos sequência à aula anterior falando um pouquinho sobre o Python numérico, a biblioteca NumPy. Especificamente a gente vai alterar a estrutura ali da matriz que a gente vai construir. Então eu vou criar um novo arquivo aqui do tipo notebook, chamado de aula 3, IPYNB. Vou importar a biblioteca NumPy. E vou criar um array chamado x com 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aqui criei um array chamado x com 3 elementos na memória. Qual é a dimensão? Quantas dimensões? Então é um array de uma dimensão só. Qual é a forma desse array? O método shape, x maiúsculo. Então ele tem 6 colunas. Eu vou realizar uma operação ainda, vou somar todos os elementos desse vetor. Então, a soma é 21. Só que suponho que eu tenho necessidade de alterar essa estrutura. Eu quero transformar esse vetor numa matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, existe o método reshape, que realiza essa alteração. Ele espera uma tupla, passando o número de linhas e o número de colunas. Então eu tenho agora esse array com 2 linhas e 3 colunas. Se eu quiser exibir somente esse primeiro elemento, eu passo o nome do array, vetor no caso, e o número. Então ele começa com 0. Então ele vai exibir o número 1. Se eu colocar o número 2, ele vai exibir a terceira posição, no caso o número 3. Se eu colocar a segunda posição, x1, ele vai exibir 2. Eu alterei a estrutura desse array, que com o método reshape, eu vou atribuir ele a uma outra variável, x reshaped. Pronto, então eu tenho duas estruturas agora, o x, que é um array de uma dimensão, e o x reshaped, que é um array de, vamos ver quantas dimensões tem o x reshaped. É um array de 2 dimensões. E a forma desse array? Duas linhas e 3 colunas. Então eu tenho 2 arrays aqui, o x e o y. Vou deixar mais fácil aqui, facilitar a legibilidade do código. Notem que o x reshaped é uma alteração na estrutura da variável x. Agora eu vou alterar o valor desse array aqui. Eu vou alterar o valor da posição inicial desse array. De 1, vou colocar 10. Eu vou exibir. Então nós temos aqui que ele realizou a alteração. Agora eu vou exibir o x reshaped. Note que ele alterou também o valor da outra variável, daquele array, daquela matriz com 2 linhas e 3 colunas. Por que isso aconteceu? Porque é a mesma estrutura, faz referência à mesma estrutura em memória, porém com a sua estrutura interna diferente. Por isso que alterando o valor de um elemento na variável reshaped, eu também altero o valor do elemento na variável que ele estava associado. Vou realizar uma alteração na variável x reshaped. Vou alterar esse elemento aqui para o valor 60. Então, no elemento 0, 1, 2, né, na linha 2, coluna 1, 2, 3, coluna 3, coluna 0, 1, 2, né, a coluna na linha 1, perdão, na linha 1, 0 e 1, e na coluna 3, 0, 1, 2, pronto.
É porque ele começa com 0. Aqui eu quero colocar 60. Vamos ver como ele ficou. Então eu tenho aqui a alteração. Só que foi o que ele fez também. Ele alterou o valor da variável original x antes da alteração. Eu tenho aqui o valor 10 e o valor 60. Um outro recurso que vale a pena a gente comentar é a passagem de parâmetros do método reshape. Notem que eu utilizei uma tupla, que é uma lista que não pode ter seus elementos alterados. Então eu vou criar aqui essa tupla, né? Esse novo shape. Então eu vou passar 2 linhas e 3 colunas. A princípio não mudou nada no código. Eu estou passando com parâmetro e ele tem duas, o x e o x reshape. Ok. Só que eu quero alterar o valor dessa tupla. Eu não consigo. Então, se eu quiser alterar o valor 0 dessa tupla, ele vai dizer que a tupla, né, não suporta a mudança de item. Então vamos recapitular. Eu vou utilizar a biblioteca NumPy, vou criar um vetor chamado uma matriz x com o método array. Essa matriz ela vai ter 6 elementos. Vou exibir o conteúdo dela aqui. Vou transformar ela em uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, passando para ela uma tupla 2, 3. Vou chamar ela de reshape e vou exibir ela aqui. Ok. Se eu quiser saber o número de dimensões desse, eu vou chamar de reshaped. X reshaped. Se eu quiser saber o número de dimensões, ndim, 2 dimensões. Se eu quiser saber o formato interno, 2 linhas e 3 colunas, e eu tenho um método chamado transpose, que faz uma transposta que transforma o que é linha e o que é coluna na matriz. E agora eu vou apresentar rapidamente alguns métodos aqui da classe NumPy. Um deles é sqrt. Ele calcula a raiz quadrada do número que eu passar, no caso da matriz. Então eu vou passar a matriz, essa matriz aqui, reshape, e ele vai exibir uma matriz com a raiz quadrada de todos esses elementos. Está aqui, a raiz de 1 é 1, a raiz de 6 é 2,44. Se eu multiplicar esse número por ele mesmo, eu vou ter aqui o número 6. Um outro método, o que eu posso fazer também com essa matriz? Ela ainda está com os valores originais. Eu posso elevar ao quadrado todos os números, fazendo operações, por exemplo, 2 asterisco elevado a 2, então isso vai elevar a 2 todos os elementos da matriz, 4, 16. E nós podemos calcular a raiz quadrada também com as operações de multiplicação, elevando aqui a matriz a 1,5, no caso 0,5. Nós teremos o mesmo resultado ali daquele método sqrt. Então eu encerro por aqui essa breve passagem sobre o uso do NumPy, do Python numérico. Na próxima aula avançaremos um pouquinho na geração de números aleatórios. É isso, obrigado, até a próxima.